Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao InsightCast, um podcast da Insight Marketing Digital que vai falar sobre negócios e empreendedorismo, fomentar a nossa região. Para a gente começar, para a gente inaugurar o nosso podcast, eu vou me apresentar. Eu sou a Thaís, sou sócia e head comercial aqui da Insight e nada mais justo do que a gente trazer elas, a equipe Insight, nossas gestoras, para comentar com vocês um pouquinho da história da empresa, como é que a gente chegou até aqui, o que aconteceu, desde quando abriu a Insight, todo o caminho que a gente percorreu. Então, meninas, se apresentem, contem um pouquinho da história de vocês. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Que honra estar aqui com vocês, né? Depois da nossa quinta tentativa, hoje vai. Bom, então, eu sou Camila, sou o CEO da Insight. Hoje, né, estamos aqui com a Thaís e com a Fran. É um prazer enorme estar inaugurando, é como um filho que está nascendo e eu estou muito feliz por esse momento. Te apresenta aí, Fran. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Francine, eu sou sócia e CMO aqui na Insight. Sou eu a pessoa que fica ali na frente dos projetos, que tem esse contato diário com os clientes, que cria novas estratégias, né? E é um prazer estar aqui com vocês também e que esse projeto seja um sucesso, né? Amém. Já foi. Uhul. Mas pra gente começar então, gurias, o InsightCast, né, vocês falaram, é um filho que nasceu, então a gente percorreu um caminho pra chegar até aqui. Eu acho legal a gente trazer para os nossos ouvintes, telespectadores, como foi essa jornada até estarmos aqui, né? Tudo que a gente percorreu, por que nasce a Insight, assim, o que a gente levanta como bandeira, o que a gente acredita. Eu acho que é bem uma conversa, a gente não quer trazer nada técnico agora. É um momento para a gente também contar para vocês, né, como tudo aconteceu, né, que como tudo está acontecendo, que a gente está começando, tá botando a cara a tapa, então fiquem à vontade aí. E o que vai acontecer, né? Isso aí é cenas dos próximos capítulos. Bom, pessoal, então, eu acho que vou começar falando um pouquinho e depois eu quero que as gurias complementem, né? Porque elas fazem parte dessa história, então, praticamente desde o início. A Insight nasceu realmente como algo que não tinha sido planejado, mas eu entendi que realmente era uma missão de vida. Então, eu estava indo para o doutorado, estava numa jornada acadêmica, e quando eu estava escrevendo uma dissertação de mestrado, nós descobrimos, né, dentro da empresa do meu esposo, a necessidade do marketing digital. Na época tinham várias estratégias, como rádio, televisão, outras estratégias, né, comerciais que eles utilizavam também, porém não era explorada essa área. E iniciamos, né, essa jornada aí de entender esse universo, porque eu cheguei de Portugal e lá eles já utilizavam muito o Instagram. Que ano isso, Cami? Isso foi meados de 2018, 2019 ali. E cheguei então em Bagé com essa vontade de ajudar e começamos a mostrar mais a empresa, mostrar mais nas redes sociais e na internet como um todo. E alguns amigos começaram a pedir, Camila, tu faz pra mim? E eu, claro, agora tô tranquilo aqui, tô conseguindo fazer. E quando nós vimos, já estávamos atendendo 6 empresas. E nisso, eu e Giliard, a gente tinha programado uma viagem, era uma viagem internacional, e tínhamos um fuso aí de 6 horas. Aí tu imagina, na época não tinha essa coisa de agendar, não tinha, né, essa facilidade que a gente tem hoje em dia. Então, eu comentei com o meu Dindo que eu precisava de alguém para me auxiliar naquela época. E ele indicou uma pessoa. Não vou contar pra vocês ainda quem é. A guria Mas ele indicou uma ela, a pessoa. escolhida. Na época, então, ela ficou responsável pelas postagens no feed. E nós tínhamos uma terceira pessoa que fazia ali toda a estratégia de stories. Voltando de lá, eu fui convidada, e junto com a minha mãe, nós fomos convidadas a fazer um curso no Senac. E lá
nós realmente exploramos mais essa oportunidade. Voltei de lá com mais 2 clientes e aí começou a crescer nossa carteira de parceiros, né? Então, quando eu fui convidada para a primeira palestra aqui em Bagé, eu vi que eu já tinha uma empresa. Então, eu cheguei para a Fran e eu digo, Fran, a gente precisa de um nome, a gente precisa de uma logo. E foi aí que realmente nasceu a Insight Marketing Digital. Então, numa palestra até do Cobame, nós inauguramos efetivamente a Insight e foi o maior sucesso. Porque a gente veio com um serviço completo e a gente hoje presta muito além, né, obviamente, mas na época para a cidade foi algo muito inovador, porque nós tínhamos videomaker na empresa e era um grande diferencial, né? Então a gente ia na empresa, criava conteúdo, fazia as copies, aí fazia os stories na época também, tudo. E ainda faz, né? E começamos a entender que marketing não era só postar, então começamos a estudar cada vez mais e assim a Insight foi crescendo, né? E como eu comentei para vocês, a primeira pessoa que veio para agregar foi a Fran, então vou passar a palavra para ela ali, que vai contar um pouquinho para vocês como era quando tudo era mato. A gente brinca, né, que eu tô aqui desde quando tudo era mato. Começou praticamente com a Cami, aí tinha eu e outra pessoa, né? A gente começou num quartinho na casa da Cami, e cada vez a gente foi evoluindo mais, pegando mais quartos da casa, e estamos aqui hoje, né? Mas eu fui indicada, então, pelo Dindo da Camila. E eu vim da área do direito. Eu cursava direito na época. E mudei totalmente o meu rumo. Hoje eu me dedico totalmente a Insight. Me formei, sou bacharel em direito, mas optei por seguir no marketing, porque é realmente onde eu vejo que é uma área que está sempre em movimento, né? Sempre se inovando. E é algo que realmente a gente preza muito por ajudar os nossos parceiros a venderem mais na internet. E é algo que nos motiva todos os dias. Então, foi o caminho que a gente decidiu trilhar em conjunto, né? E a Insight cada vez tem crescido mais, a gente tem atingido novos empreendedores, a gente não tá só em Bagé agora, a Camila ela foi tu acabou não comentando, mas eu disse que elas iam contar a história melhor que eu, né? No ano passado ela foi para Balneário Camboriú, então a gente está presente em vários estados do Brasil, cada vez. E a gente preza muito por essa expansão, né? Então, até mesmo por isso que a Cami foi para lá, pra gente cada vez expandir mais. E a gente tá sempre nesse movimento, a gente não para, né? E é isso aí. Pra tá dando spoiler do movimento, né? Vai ter que contar o que é esse movimento. Hoje na Insight, a gente tem o nosso braço principal, que é a nossa assessoria, né? Então, a gente... Desde quando as gurias começaram, eu cheguei... Não contei quando eu cheguei, né? Eu cheguei e já tava tudo lindo, tudo ótimo. Ela chegou, já tinha um tinha escritório. Mesa e cadeira. Um escritório planejado. Já tinha escritório planejado. Eu cheguei em 2020 na Insight por... Eu participava como voluntária da empresa Júnior, da engenharia, o curso Engenharia de Produção. E eu cuidava do marketing ali, né? Fazia o design, que ele me queria, não sei porquê. Tipo, era uma área que me chamava, graças a Deus abandonei essa área. Que elas falam que eu sou ruim nisso. Mas não é muito boa. Mas eu comecei na Insight nessa parte de design não é gráfico. O teu forte. Exatamente, né? Tipo, eu acho que eu tenho outras qualidades. Exato. Vamos focar nisso. E eu comecei na Insight nessa parte. E a gente sempre foi melhorando, né, o nosso modelo de negócio. Hoje a gente tem uma estrutura mais completa, uma solução completa dentre a parte orgânica, a parte paga, a parte de estratégias, parte de suporte ao cliente, parte comercial. Então hoje a gente consegue entregar uma solução completa. Mas a gente também tem englobado novos produtos, né? Então também queria que vocês trouxessem, assim, um pouco do nosso negócio, como é que a gente tem atingido as pessoas, por que a gente faz essas coisas, e também desse movimento que a Fran comenta, que a gente tá todo... nesses eventos que a gente faz, a gente molda uma imersão mercado em movimento.
que é a ideia de trazer o educacional, trazer o networking, trazer um ecossistema. E é uma bandeira que a gente levanta muito. Eu acho que o nosso podcast ele vem para isso também, para a gente fomentar isso cada vez mais, né? Então, também a gente falar bastante sobre isso. O que que acontece, né? A gente sempre buscou inovar. E quando eu saí de Bagé, saí da minha zona de conforto e fui para Balneário Camboriú, eu vi que lá todo mundo é acolhido muito através dos grupos de networking, né? E aqui eu sentia muita falta disso, porque é algo que o empreendedor ele acaba não trocando ideia com outros. E como é que a gente acaba aprendendo? É realmente nesses momentos de troca, porque a gente tem grandes empreendedores aqui em Bagé que se a gente marcar um café para trocar uma ideia, é uma aula. Muitas vezes na faculdade a gente passa o semestre todo estudando e o empreendedor tem a prática e ele traz um insight, ele traz algo que vai agregar e vai virar a chave do teu negócio. E quando isso aconteceu com a gente, eu digo, por que não explorar isso e trazer isso para os empresários de Bagé também? Porque hoje a gente vê acontecer isso em Gramado, em Santa Catarina, em São Paulo, mas aqui não tinha. Tinha bastante eventos para palestras, para jantares, né? Mas efetivamente para networking, grupo, né? grupos, Troca né? de experiências. Exatamente, que fosse além do conhecimento, que realmente gerasse negócios, eu não via isso. E então nada melhor do que a gente ser, como é que eu vou dizer, pioneiros nisso. Né? E eu vejo, e que bom que isso está acontecendo, porque eu já estou vendo outros grupos, né, eventos aqui com rodada de negócios, com o pessoal incentivando o networking. Então, a gente vê que tá dando certo, que é um movimento que precisava e que tá dando certo. E o podcast, ele nasceu muito com essa ânsia de trazer e contar histórias dos empreendedores aqui de Bagé. Porque, gente, a gente tem muitas histórias aqui. E a gente senta para conversar com os nossos parceiros e, claro que a gente contribui, mas às vezes Eles contribuem também. o que eles trazem para nós é muito valioso, sabe? Então, por que não gerar isso entre todo mundo? E o que acontece também? Eu vi que não tem essa concorrência, sabe? Quando eu cheguei lá, que eu me inseri num grupo, ele... de qual tua área? Marketing. Eu preciso te apresentar tal gestor, tal videomaker, tá? Sabe? Porque lá ninguém se vê como concorrente, e sim como pessoas que podem se unir para algo maior. Então, eu acredito que aos pouquinhos a gente vai conseguir ir mudando isso aqui na nossa região. Então, esse é realmente a verdadeira motivação, o verdadeiro propósito. É isso que vai fazer com que, de alguma forma, a gente deixe um legado aqui, né? E a gente sente muito isso, né? A gente tá a Fran ali todo dia com os nossos parceiros. Então a gente vê muito essa dor e essa falta de, às vezes, ter um braço ali só para se apoiar e trocar uma experiência. E a gente acaba percebendo que a dor, ela é sempre a mesma. Então é algo incomum, algo comum que a gente notou, e a gente traz justamente isso, uma roda de conversa, sem script, sem fala, pra gente trazer os nossos parceiros aqui, eles sentarem, também falarem das dores que passaram, como resolveram, porque sempre vai ajudar alguma pessoa, tenho vergonha, então isso tudo a gente vai moldando a comunicação, vai trazendo mais presença, porque a internet, a gente vê que ela é um meio muito simples para isso. Então, o nosso trabalho no digital, ele é muito desse intuito da gente facilitar essa comunicação e um conhecimento de qualidade, de valor, ser acessível para todo mundo, né? E a gente viu que o pessoal, os nossos parceiros, eles abraçaram muito a nossa ideia, né? Super aderiram. Porque nós fizemos a nossa primeira edição da Imersão Mercado e Movimento, acho que foi em fevereiro. Janeiro? 6 de fevereiro. Foi fevereiro, né? 6 de fevereiro. E
até o momento a gente já fez 3 esse ano e todas foram... 4? Na verdade, era pra ser uma a cada trimestre. Foram 4. E com o pedido do pessoal, a gente acabou fazendo quase uma por mês. Fizemos em fevereiro aqui, fizemos em março Lá no Empório Esporte de Santa Tecla. Fizemos na GB Investimentos em abril Verdade. ou maio. E agora em julho fizemos a nossa aqui. quarta aqui. Já estamos planejando o próximo. E a gente viu que era uma falta, né? É. Porque o pessoal abraçou super a ideia. Todas as imersões praticamente tiveram os ingressos sold out, lotação sempre máxima, né? foi Então bem é uma legal. falta. O pessoal sente falta de realmente ter essa troca. E como Hoje eu ainda recebi uma mensagem, uma menina que ela é CLT, mas ela disse assim... Tenho que achar a mensagem aqui. Oi, vi que vocês fizeram um movimento. Quando vai ter de novo? Eu disse assim, a gente ainda tá precisando, mas tu tem empresa? Eu te dei algumas dicas. Ela disse, não, ainda sou CLT, mas tomei coragem. Então, olha o que a gente tá atingindo, às vezes a gente não tem essa noção. Eu disse, então tá, vou te avisar do próximo e tá, combinado. E aí ela quer abrir um negócio de roupa íntima, assim, pra vender. Eu disse, que legal que a gente, pelo menos, plantou uma sementinha, sabe? Depois a gente vai regando. Sim. E acredito que o podcast ele veio muito para agregar também, né? Uhum. Para dar voz a esses empreendedores. Como a Cami comentou, a gente tem parceiros que estão há 70 anos no mercado. Então, olha por tudo que eles já não devem ter passado e que eles podem agregar para outros empreendedores, né? Que estão recém-iniciando. Então, o podcast, o Insightcast, ele veio também para isso, né? Temos o Insightcast, o Insight Academy. Insight Academy Quem sabe, também. Muitas coisas novas também. Esse ano teve muitas novidades. E virá mais ainda, né? E as gurias agora recentemente também foram para São Paulo, porque eu acredito muito também nesse movimento, sabe? A gente, querendo ou não, aqui em Bagé, nós ficamos numa zona de conforto, né? Quem é daqui sabe. Nós acabamos se tornando conhecidos, as pessoas consumem da gente, mas coisa boa, né? A gente furar a bolha e desbravar coisas novas. E quando eu cheguei em São Paulo, principalmente, assim, em BC também, óbvio, mas principalmente São Paulo, me abriu muito a mente. E as gurias foram pra lá recentemente. Conta pra nós como é que foi, gurias, essa experiência. É praticamente outro mundo, né? São coisas que a gente não vê aqui em Bagé e é exatamente isso que a gente quer trazer para cá. São empreendedores que começaram do zero também e chegaram muito longe através do trabalho, do esforço deles. E é muito interessante, é muito gratificante de ver tudo isso, né? De perto, a gente poder ver todos esses cases de perto. E é muito conhecimento também, porque, como eu comentei, na nossa área, a gente precisa entender de tudo um pouco. Então, para nós, agrega muito, né? A minha visão é muito... Teve uma fala, assim, que eu vi, eu acho que conecta muito com esse momento, assim. Que era na pirâmide lá embaixo, tá todo mundo lutando pra subir. Mas quando a gente tá lá em cima, tá todo mundo te ajudando. Tá todo mundo se ajudando. Todo mundo se ajuda a subir, né? Então lá a gente vê muito esse acolhimento, assim, e tipo, essa dor que tu tá tendo, eu já passei por ela, eu resolvi dessa maneira. Então o pessoal abraça, acolhe, traz muito. Tu volta com a cabeça fritando, né? 3 horas da manhã e um vinho pronto. A gente mudou o ano da Insight. Então a gente volta muito nesse gás, assim, e nessa vontade, eu acho, de trazer as pessoas pra perto, de entender que já passamos por algumas dores, que a gente pode ensinar outras, e ainda temos muito a aprender também, ser humilde em olhar que a gente ainda tem um caminho longo pra chegar nos nossos objetivos, mas que é possível, né? Parece que às vezes a gente traça, lá a gente pegou o nosso impossível e colocou ele em partes possíveis, e é isso que a gente tá fazendo, também com o nosso podcast, também com os nossos eventos, no nosso trabalho todos os dias, 1% melhor, a gente não quer mudar o mundo de um dia pro outro, mas se eu conseguir hoje mudar uma sementinha nessa menina, que ela vai provavelmente ser uma futura empreendedora, o nosso trabalho tá sendo feito cada dia, né, e eu acho que é muito sobre isso, assim.
E um spoiler também que eu acho que eu posso dar aqui é também que Cuidado. a gente hoje de manhã tava conversando e também surgiu nessa questão, né, da gente estar sempre em movimento. E teve uma menina que chegou pra mim e disse assim: por que vocês não fazem isso pra adolescentes também? Então é outra ideia que a gente já tá plantando ali, porque é isso que a gente vai deixar pro mundo, né? É as plantinhas, as sementinhas que a gente vai plantar e vai colher no futuro. Então, pessoal, já que comentamos, né, como chegamos até aqui, todo o caminho que a gente percorreu, deixamos para os próximos episódios, né, contar um pouco do futuro, o que a gente pensa, quais são as nossas ideias. A gente agradece muito quem nos assistiu até aqui. No próximo episódio, vamos deixar algo mais técnico, então deixem perguntas de que vocês têm dúvidas sobre marketing, empreendedorismo, internet, digital, que eu vou trazer as minhas queridas aqui para responderem. E quem quiser participar também, né? Podem nos mandar mensagem ali pelo Instagram da Insight, que a gente marca um podcast com esses empreendedores, né? A casa é de vocês. Aqui o espaço foi feito para isso, pensando nisso, né? Em fomentar o empreendedorismo aqui em Bagé. A gente vai ter mais imersões, mais episódios, então a gente também tem parceiros, patrocinadores, quem tiver interesse em participar, em trazer também um pouco de conhecimento para as pessoas, não só no nosso podcast, mas também nos nossos movimentos aí, entre em contato, vai ser um prazer ter vocês. E é isso aí então, pessoal. Muito obrigada, meninas. Muito Gratidão por obrigada. esse momento. Valeu, equipe que montou tudo isso daqui. Pessoal, agradeço muito. É isso aí. Bora pros próximos. Tchau, tchau. Beijos. Até o próximo. Bora pra cima, que Deus nos abençoe.